Boa noite! Como estão todos vocês? Chamando aqui o Saulo para entrar nesta. Vamos ver. Oi, Energia da Arte, boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite, Tati. Boa Boa noite, todo noite, mundo. querido. Você tá diferente hoje? Eu tô com barba crescendo, né? Cabelo crescendo, tem que fazer tudo. E aí eu também estou usando. Hoje eu estou usando meu livre-arbítrio Hum, e passei um batom vermelho. Escolhi, nossa. entendeu? Uau. Uau! É só para atiçar essa live, entendeu? Tipo, escolhi passar um batom vermelho hoje, então eu tenho livre-arbítrio, né? São escolhas, né? São as escolhas que a gente faz, né? Eu tava eu tava convidando o pessoal, né, que faz parte do Essential. Eu mandei uma mensagem lá assim, bom, se vocês podem escolher, escolham estar nessa live com a gente. Tipo, cutucando, né? Tipo isso. Ai, gente, que coisa boa, que bom o pessoal entrando. Eu agora já conheço vários rostinhos, várias alunas, vários alunos, já tô conhecendo já. O pessoal vai se embrenhando, né, pelo meio. Eu falei, caramba, nos grupos de curadores está cheio de mandaleira, nos grupos de canais lá de mediunidade está cheio de mandaleira, na Grace também cheio de mandaleira. A minha Fluido, prole, fluido. a minha prole, minhas filhotas queridas. Ai, esse povo. E Tati, como é que estamos nesse portal de Leão? Me conta. Você viu que eu tô bem leoa hoje, né? Eu tô assim, né? Tá uma coisa bem expansiva hoje, muito gostosa. Mas tá, eu acho que o nosso assunto vai ser bem interessante para esse portal, né? Para abrir Eu aí acho. algumas questões, enfim, né? Porque será que a gente já termina a live logo? Mentira. Não, a gente pode demorar mais um pouco. A gente pode fazer a live em 2 minutos, em cinco, em 1 hora. Aí o pessoal que vai escolhendo, né? Talvez, talvez Ape- tenham perguntas, né? Com certeza, gente. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí no interrogação aí embaixo, que eu consigo ler, tá? Mas Para sem, mas sem vocês. ser, mas sem ser a mesma pergunta do título, né? Porque se for a mesma pergunta do título, é o que a gente Exato, já está né? fazendo aqui. Hoje eu achei muito interessante porque teve uma coincidência muito grande que os nossos amados e queridos Shyam Bhagavan, mais precisamente Shiva Bhagavan, colocou algo na internet que tem muito a ver com o que a gente vai levar aqui Ai, não vi hoje. sobre escolha. Ele trouxe algo do tipo, quer ver? Eu vou ter que buscar para eu ler, porque lendo fica melhor do que eu viajar aqui na maionese com você. Ele colocou algo que foi tipo assim: se você ainda se considera uma pessoa, você vai ainda ter algum tipo de escolha, alguma coisa assim desse sentido. Quer ver? Vou buscar aqui, mas a hora que eu vi, eu falei assim: caramba, eu tenho que decorar isso daqui para eu poder falar, mas eu não decorei. Mas eu estou Deixa buscando eu... aqui. Quer ver? Ó, acho que achei. Isso! Quando não há ninguém para escolher, não há escolha. Não, a escolha. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem tudo a ver, né? E ele soltou uma outra que foi muito interessante, eu tô vendo aqui no Instagram do Gun, que ele colocou assim: o destino
é predeterminado, mas também pode ser mudado. Pode ser mudado, exatamente. E é interessante porque isso, eu acho que é isso que gera essa pulguinha atrás da orelha e que as pessoas acham que o mestre às vezes está se contradizendo, né? Porque na É, verdade, apesar da verdade ser única, ela tem muitas formas de serem ditas. Dependendo do nível de consciência, você vai acessar naquele lugar, né? é, Então, quando você fala, tá, o destino não pode ser, o destino tá ali, mas ele pode ser mudado, aí você fala, tá, então tem uma escolha. Tá, então tem uma escolha, como assim? Se não tem ninguém, não tem escolha, não, né? é. Dá um nó na cabeça. E semana passada essa foi uma pergunta, não me lembro se foi da Amanda, não me lembro quem foi que perguntou. Depois, se tiver aqui quem foi que perguntou na semana passada e ficou intrigada, e depois algumas pessoas também me mandaram algumas Teve. mensagens. E aí eu falei assim, vamos falar desse assunto de novo. Eu sei que o Saulo já falou, tem vários satsangs do Saulo no YouTube falando sobre isso e outros assuntos. Inclusive, quem quiser entrar depois no YouTube e procurar lá pelo. Tá como Golden ou tá como The Golden Saulo? Walk. Tá como The Deu. Golden Walk. Tá. E aí vocês procuram que vocês vão achar muitos satsangs, mas é sempre legal trazer aqui, porque aí traz também essa coisa minha aqui de estar aqui te perguntando, de estar aqui Ah, é te bom, é bom. provocando, né? É bom. E, e sempre traz o assunto novamente, né? Porque as pessoas às vezes gostam de ver isso ao vivo. E ao vivo também, talvez também acessem melhor aí uma recepção, né? Enfim. Eu brinco com as pessoas, Tati, que assim, é tudo a mesma coisa. Todos os satsangs que você vai assistir estão falando sobre a mesma coisa. Não muda, é a mesma coisa. E as pessoas falam assim, tá, mas eu já ouvi isso, mas eu já ouvi isso. Se tá ouvindo de novo a mesma coisa é porque ainda não entendeu. Então é justamente esse caso aqui, né, que a gente está trazendo sobre o livre-arbítrio. Quanto mais a gente vai galgando níveis conscienciais, a gente vai expandindo toda essa nossa luz, a gente vai alçando esses voos, né, da própria consciência, da própria experiência do ser, mais a gente vai compreendendo que só sei que nada sei. Então você só vai ampliando o não saber, só vai ampliando o não saber. Sempre tem lugar para se saber o que não é aprendível. É isso. Abrindo-se para o ilimitado. Exatamente. E o livre-arbítrio ele traz bastante confusão, né? Eu lembro que esse assunto também me intrigava bastante quando eu comecei no meu caminho, assim, e, e aí as pessoas tentavam me explicar, e era difícil mesmo de entender, de compreender, porque você enxerga essa escolha, né? Você enxerga isso acontecendo. E no mundo prático, nós temos escolhas mesmo, né? Então você pode escolher, você vai lá numa loja, você escolhe se você quer. Eu estava até hoje falando sobre isso, e aí me relembrou aqui o Jonas Mazetti falando, né? Você vai na farmácia, você vai no mercado, você pode escolher se você quer uma pasta de dente da Colinos ou da Colgate, né? Essa escolha está ali, né? Mas isso vai mudar alguma coisa na sua vida, no seu processo, no seu propósito, sabe? São coisas tão externas que essas escolhas parecem da Maia, né? Parece que você está tendo escolha, mas você acaba caindo no mesmo lugar, porque isso não te leva exatamente para lugar nenhum. Simplesmente eu vou usar isso ou isso, né? Eu vou usar preto ou branco, eu vou pôr um batom ou não vou pôr um batom, isso, né? Num nível muito Será, maior, isso Tati? Será? é Será? essa que é a Porque questão, assim, né? e se você escolher a da Colgate e você der de cara com alguém que também ia escolher aquela da Colgate e só tem uma, e ali geraria algum tipo de encontro ou reencontro.
será que se você escolher preto ou branco e influencia, talvez você sair de preto um dia, você vai encontrar com uma pessoa e vai falar assim, nossa, eu amo. E no meu, sei lá, no meu mapa astral, no dia de hoje, falaria que eu iria me encontrar com uma mulher vestida de preto. Ou eu tive uma visão, ou eu tive um sonho, ou a minha fantasia, ou qualquer coisa que seja, e aquilo se encaixa, né? Será que influencia mesmo? Será que realmente essas coisas elas não influenciam esse Ou destino? elas não foram escolhidas sem querer, né? Ela foi predeterminada, Exatamente. karmaticamente. E é uma das coisas que acontece com o livre-arbítrio, né? A gente É. acha que a gente está escolhendo e, na verdade, quando a gente está Mas preso, você já pelo vai menos terminar aqui. a live? Você já vai terminar Não, a live? Não. não, Ufa, eu não, tô não, achando que... não, não. Ai, ufa. Mas eu ia abrir esse assunto da questão do quanto muitas vezes a escolha, muitas vezes não, né? Dentro de uma percepção, a escolha ela está muito atrelada, a gente acha que está escolhendo, como eu falei, mas ela está atrelada muitas vezes, isso, vamos lá, depois você me corrige aí, ao a samsara, por exemplo, né? Então, se você tem ali uma questão repetitiva na sua vida, você Isso. acha que você está escolhendo, mas a todo tempo você está voltando na mesma história. Então, você está fazendo as mesmas escolhas e caindo no mesmo buraco, e caindo no mesmo buraco. Por isso que a gente está preso aqui. A gente acha, parece essa ilusão de que a gente está escolhendo, mas essas escolhas são só ação e reação daquilo que você já vem fazendo e está sem consciência do Você está que trazendo aquilo uma coisa muito interessante. é, É. não, então tá. Mas Quando você assim, é o que eu começou a falar, eu vejo já viajei no instinto. perfeito. E aí você me complementa então e fala real aí. Mas eu sinto que essa percepção do livre-arbítrio dentro de um local de inconsciência, ele sempre faz você, às vezes, cair no mesmo lugar. Então, ele não tem livre-arbítrio. Você acaba escolhendo aquilo que está dentro de você, que você já para cair naquele mesmo lugar, para voltar e aprender aquilo que você não aprendeu. Então, aquilo parece que você escolheu, mas você caiu no mesmo lugar, com a mesma situação, até você aprender aquilo. Então, eu sinto que o livre-arbítrio ele tem alguma questão em relação a essa questão karmática, quando a gente está inconsciente. E aí tem a versão vazio, a versão consciente, a versão propósito, que aí depois a gente pode abrir. Mas traga para mim aí essas questões aí para a gente clarear melhor isso. Eu falaria com relação, é igualzinho deixa eu ver quem colocou aqui, a Gleice colocou cíclico. E aí você falou, né, da samsara e todas essas questões. E me veio a questão do instinto, né? O animal tem livre-arbítrio? Eu sinto que não tem nenhum livre-arbítrio, ele só age por instinto animal, né? Por instinto, né? Ele se alimenta, ele se protege, ele está em busca de segurança, ele está em busca de nutrição, ele está em busca de ser aceito, ele está em busca de perpetuar a espécie dele. Qual que é a diferença, então, para o ser humano? O ser humano também está em busca de prosperar, de ser o líder da matilha, de copular, perpetuar a espécie, né? Nesse sentido, ele está em busca de nutrição, de proteção, de segurança. Qual a diferença? Os animais não têm os chakras, o ser humano também não tem os chakras, os animais não transcendem esses chakras, não evoluem, os seres humanos também não evoluem. Qual que é a diferença, então? Olha que provocação interessante, né? Porque no que as nossas atitudes, talvez, elas se diferenciariam com relação aos animais. Aqui alguém responderia que consciência. Aí você fala assim, mas o ser humano é consciente? Realmente? Ele tem a consciência? Ele experiencia a consciência? Ou ele
de certa forma, continua vivendo conforme os seus próprios instintos, né? E ele só vai por meio da sua própria inteligência, através da mentalização, através do aprendizado e da replicação desse aprendizado, desenvolvendo novas formas de prosperar, né? Então você percebe que assim, qual que seria a diferença, né? Aí tá aqui, a Isabel colocou racionalidade. Então, será mesmo que somos seres racionais? Será mesmo que nós estamos desempenhando um papel que é um papel que o planeta propõe para nós? Né? Será que é um papel com que a sociedade espera e corrobora? Será que se a gente tirar as forças de segurança das ruas durante 3 dias e anunciar e falar, olha, todo mundo pode fazer o que quiser, tá tudo liberado, ninguém vai ser preso, 3 dias depois a polícia e as forças de segurança voltam. Será que a gente vai viver em paz, harmonia, como a natureza vive? Será que somos mesmo racionais? Ou nós só estamos dentro de uma roda dentro da roda e que faz com que nós estejamos em um sistema, entre aspas, racional, para que a gente consiga sobreviver como sociedade? Então é engraçado porque o certo é o certo mesmo quando não tem ninguém olhando. Mas a gente está inserido em um contexto, muitas vezes, o qual nós só queremos ser certos para que os outros vejam, né? Mas a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo e vice-versa, né? A caridade, ela é doar sem esperar gratidão, assim como a própria compaixão é nós estarmos entregues a um serviço abnegado, assim como toda a consciência é ter a ciência em tempo real, no momento presente, agora, do que está acontecendo. Então, nós temos a oportunidade de nos identificarmos com a ciência do que somos, a ciência do que experienciamos, a ciência do que usufruímos, a ciência do que vivemos, a ciência do que está disponível nos mundos visíveis e invisíveis, a ciência de tudo o que corresponde à oportunidade de ser. Então a gente fala assim, será que eu sou realmente consciente? Ou eu estou dentro da minha roda, pensando no meu umbigo, enxergando até onde a minha vista alcança, inclinando minha cabeça até onde meu nariz aponta? Acho que nós precisaríamos dobrar muito os nossos joelhos. Vi até alguém de Bhakti Yoga entrando. Precisamos dobrar muito os nossos joelhos. Precisamos ainda compreender toda a manifestação do universo filho aqui, dentro da universo pai, a manifestação da energia feminina de Deus, que traz essa ampliação, e dessa oportunidade de estarmos experienciando o universo filho aqui, para compreendermos realmente como que funciona cada ponto e cada estado de consciência. Então, muitas vezes nós falamos sobre o livre-arbítrio, e aí como você colocou no exemplo, depois eu já te puxo a bola de novo, já te chuto de novo essa bola, né, que no início às vezes são importantes esses temas, no início aonde a gente precisa compreender um pouco sobre essas questões, é porque assim, é até onde eu estou enxergando aquilo. E a complementação, principalmente no início do despertar, não quer dizer que você seja melhor ou pior do que ninguém, ou que esteja acima ou abaixo, ou qualquer coisa nesse sentido, mas quão menos evoluídos nós estamos na cadeia espiritual, vou dizer dessa forma, nessa plataforma, nessa escada, né? Nessa subida, nessas serpentes, nessa plataforma de ascensionamento, mais você está ligado a estados de animalidade, a estados primitivos. Então, todas essas questões que passam, elas são questões primitivas e questões que estão ligadas a esses estados de animalidade. Então, quando alguém fala livre-arbítrio não existe, eu vou virar para a direita ou para a esquerda?
eu vou comer carne, eu vou virar vegano. Eu posso, eu tenho escolha. Então, assim, então são questões que você pode perceber que são questões simples. Quando se tem a consciência do estado em que se encontra, as consciências mais elevadas são as consciências do serviço. E aí está aquela brincadeira que eu falo, só é servir para o servir. Então, quanto mais ancorado na consciência do Buda, do Cristo, você chama da forma que você quiser chamar, no eu sou, no eu sou do eu sou, sei lá o que é das quantas você quer chamar, esse trêsão todo, mas você percebe que as consciências evoluídas, seja elas quais forem, de quais religiões, doutrinas, não doutrinas, são pessoas que se fazem pequenos, para que os outros se façam grandes. São consciências que estão a serviço, que não têm um desejo, que não almejam, mas é porque já possuem tudo e todo necessário para o desenvolvimento. Então não tem nada fora que vai completar o que já é completo. Não tem absolutamente nada que vai preencher o que é inominável e vazio, porque não há necessidade de preenchimento. Então você vê que as consciências de serviço, os estados iluminados de consciência são estados de serviço. E aí que vem o gancho para o que a gente começa a compreender aqui sobre o livre-arbítrio e sobre todas essas questões. Não vou encerrar a live agora, tá? Não vou encerrar, não vou, fiquem tranquilos e tranquilas. Mas a gente está falando de serviço, a gente está falando de estar amando. Ou seja, estou sendo mandado ou estou amando, né? Que é a mesma coisa, essa é a compaixão, né? Com paixão. Então, se eu estou amando incondicionalmente, ou seja, estou na consciência, Servindo. estou servindo, né? E o servindo, porque essa é a plataforma, né, do ser, o ancoramento, né? Que é muito disso que a gente vai realizar nos nossos retiros, inclusive, o ancoramento dessa plataforma, mas estou trabalhando dentro do que seria a incondicionalidade. Então, se é incondicional, significa que não há condições. E se não há condições, eu não tenho escolha. Não tem escolha. É por isso que o caminho é reto. Por isso que falo, o caminho do meio. As pessoas confundem muito o caminho do meio. Ah, sabe o que é, Sandra? Eu vou pelo caminho do meio. Caminho do meio não é esquerda, não é direita, não é em cima, não é embaixo, não é preto, não é branco, né? É morno. É da temperança. É da, sabe? Não. Caminho do meio é caminho reto. Caminho do meio é caminho de entrega. Caminho reto é caminho reto. Não tem nenhum tipo de distração. Ele é porque é, se ama porque se ama, serve porque serve, faz porque faz, e não tem escolha. Não tem escolha, não tem livre-arbítrio ali, né? É simplesmente Hum. é só o servir, é só você ir. É porque se tem consciência das consequências, talvez. Eu percebo que, claro, quando um ser, ele se... Você terminou, Saulo? Posso... Pode, da forma que você quiser. Senão eu falo 2 horas aqui. Eu imagino que quando o ser, né, enfim, fica no vazio mesmo, né? Não tem nem o que pensar. Eu imagino que quando a gente começa a acordar a consciência, ainda tem aquela dúvida. Você está vendo aquele caminho reto, mas você está vendo aqueles milhares como que eu falo? De distrações ali, né? Que estão ali te puxando, te mostrando, para você cair, às vezes, no mesmo ciclo, no mesmo processo, né? Tá ali. Só que quando você está consciente, você se respira, você se conecta e você vê que não tem outra escolha. Mesmo, né? Eu posso dizer por mim, assim.
Que eu vejo que tem momentos que você percebe que não tem como. O seu corpo não vai, nada flui. Só que o ser humano muitas vezes está tão inconsciente, dormindo, né? Que ele não percebe que isso está ali o tempo todo, não está fluindo, e ele está escolhendo, né? Naquela outra direção. Mas o caminho está ali. O caminho está ali. Né? E quando você para, você respira, consciente, você vê aquelas distrações, você pode até dar uma desviada assim, mas você fala, não tem, é esse meu caminho, é essa entrega, é por aqui que eu tenho que ir, né? Então você percebe que ali você não tem uma escolha, porque o resto, tudo é como se te puxasse, te dragasse novamente para Maia, te dragasse novamente de uma forma, não que você não esteja, né? Mas é como se você fosse engolido novamente por aquilo e perdesse aquele caminho, né? Eu falo isso assim muito no começo do ano, né? Posso trazer um exemplo aqui, Saulo? Bem claro, assim, né? No começo do ano, quando eu cheguei da Índia, né? Que eu voltei assim com muita coisa, né? Foi muito impactante para mim sair de 3 meses de retiro em silêncio, com os meus mestres, com um monte de seres iluminados que eu fiquei ali naquela energia e voltar. Não que lá também não existisse a Matrix, né? Mas eu estava dentro de um, Se de um foi universo pra, ali. você foi para São Paulo, filha. É, Você foi para né? São Aí chego aqui em Paulo, São filha. Paulo, né? Aí eu cheguei aqui, eu fui dragada, né, por essa energia. E eu demorei uns meses ali para poder retomar, né? E quem me trouxe muito para cima de novo foi você, né? Quando você chegou para mim e falou: "Vamos fazer um retiro?". Naquele momento, minha resposta era não, porque eu estava totalmente confusa, eu estava totalmente com a energia toda bagunçada. Mas eu falei: "Calma, né? Deixa eu internalizar isso, né?". E é isso, assim que eu ia meditando, o meu, todo o meu processo, a Matrix me puxando, não, não é hora de fazer isso, não é para você fazer isso, não faça isso, né? Toda aquela energia me puxando, mas o meu coração falava, eu não sei, né? Mas eu só sinto que eu tenho que ir para essa direção. Sabe assim, não tinha nada que, não tinha como eu falar, sabe assim, tipo, era tudo eu tenho que fazer isso. Então a minha vida sempre foi nesse processo de tipo assim, eu sei que eu tenho que ir por esse caminho. Eu sei que parece que é loucura, eu sei que parece que não tá, parece que não vai dar certo, mas você não consegue ter outra escolha sem ser esta, né? Aí foi aí que, né, eu disse sim para você, a gente começou a trabalhar isso e a minha energia começou a de novo voltar para o centro, né? Porque ela estava totalmente expandida. Então eu trago muito isso porque é nesse lugar de assim você percebe que não há outra escolha, né? Que você está ali naquele caminho, naquela direção para servir, né? Independente, né? A gente quando a gente firmou o retiro, a gente falou assim, olha, pode ser que a gente não tenha lucro nenhum, mas a ideia desde o começo do Saulo foi eu preciso espalhar essa mensagem, você precisa estar comigo e a gente vai fazer isso, a gente vai servir nesse propósito, independente do que vai vir, né? Então, assim, é disso que a gente está falando, pelo menos o que eu sinto, né? Dentro da minha consciência, do meu processo. Eu achei interessante quando você foi trazendo assim, né, desse caminho. Eu fui imaginando como se como se fosse uma pessoa em um redemoinho, sabe? E o redemoinho puxando, 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 e a pessoa nadando, 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 fazendo um esforço contra aquilo que deveria ser o caminho natural, de se entregar. E esse exemplo do redemoinho, eu já dei esse exemplo desse redemoinho algumas vezes na sanga. É os vrites, E não é? sim, Vrites no não é? sim, sim, sim. Eu dei o exemplo uma vez na sanga que, que foi assim.
existe dois meios de você lutar contra, entre aspas, lutar contra, é um pleonasmo, eu sei, mas assim, lutar contra um redemoinho. A opção um é sempre a mais burra, eu vou falar nesse sentido, assim, é sempre a mais burra e que é o que todo mundo faz. Redemoinho tá me puxando, o que que você vai fazer? Eu vou dar o máximo de mim, vou sair dando braçada e vou querer sair desse trem. Se você der muita sorte, for uma boa nadadora, tiver muito preparo, você vai sair, mas você vai sair capenga desse redemoinho. Você vai sair capenga. Qual seria a maneira correta de sair de um redemoinho, né, que está te puxando? Deixando claro, né, que não tentem isso em casa, ou tentem de Não alguma façam forma, essa mas assim, experiência. não façam. Mas se você não tiver opção e você quiser fazer, por favor, lembre-se. Mas qual é, né, seria a maneira correta? A maneira correta seria você entrar no fluxo do redemoinho, ou roda-moinho, redemoinho, descer e sair por baixo dele, um pouco mais distante dele e subir novamente a superfície. Então você vê que tanto no sentido figurativo quanto no sentido real, a intenção é com que você entre profundamente, mergulhe no seu processo. Vai até o fundo, até onde a profundeza te levar. Consiga estar de um lugar onde você se torne observador daquele processo. Entenda como ele funciona, aonde ele está, para que daí sim você nade e suba a superfície de uma forma que não haverá o esforço, né? É assim nesse sentido, e você vai sair desse caminho. Seja dessa depressão, seja desse redemoinho mesmo, seja do que quer que for, né? Mas interessante isso, assim, porque quando você foi trazendo, eu fui imaginando, eu imagino que várias pessoas passam, estão passando ou irão passar por isso, né? Estou dizendo aqui para quem não está compreendendo o que eu estou falando, a noite escura da alma, porque ela existe, né? Ela existe. E não é lá algo muito bom, né? A noite escura dos outros é sempre tranquila, você vai, você dá pitaco, você vê, não, faz isso, faz aquilo, dá certo. Mas a nossa é uma que realmente ela tem um certo frescor, né? Um certo algo que você fala assim, nossa, eu sou tão podre assim mesmo. As minhas visões são tão feias mesmo, as minhas atitudes comigo, com os outros, as minhas descobertas, como eu lido com as questões, como as questões vêm até mim, como que eu soluciono, né? Como que eu as soluciono. Então, quando a gente lida com a gente mesmo, né, a gente tem um pouco de medo, um pouco de receio de olhar para dentro. E realmente a noite escura da alma, ela é real, ela acontece. Se você ainda não passou, você provavelmente vai passar nessa vida, porque você está aqui assistindo essa live, você não está fazendo outra coisa, então esse assunto te interessa. Ou você está passando por isso, ou você irá passar por isso, ou vai continuamente passar por isso se não tiver o aprendizado, e a roda de Sansara vai ficar agindo até com que se aprenda. Ou, no mais tardar, em até 8 novas reencarnações, isso irá acontecer se você acredita que vai e volta. Se você acredita que só vai, então fica tranquilo, porque de alguma forma também isso vai fazer algum sentido para você em algum momento. O que acontece é que nós temos aqui a oportunidade da experiência para que a gente compreenda o ciclo kármico, compreenda a roda, compreenda as nossas atitudes, sejamos, né, então dessa forma pessoas melhores conosco mesmos para que a gente possa compreender, entender, usufruir desse que é o livre-arbítrio, né? que é disponível, que está disponível a nós. Então, dentro dessa caminhada, né, do que seria o livre-arbítrio, se ele existe ou se ele não existe, é a mesma coisa que a gente perguntar para as pessoas aqui, existem anjos? Sabe? Existem os que existem as turmas, a turma que vai falar, existe. Existe a turma que vai falar, não, não existe. Existe a turma que vai falar assim, não, anjo não, a nomenclatura certa não é essa. Eles são mensageiros de Deus. Ou não, eles são Uma é frequência. uma frequência.
são guias, são seres multidimensionais, os anjos são os extraterrestres, né? Por falar nisso, na Bíblia, o que mais tem é não tema. Você já viu isso? Por que você acha que Arcanjo Gabriel virou para Maria quando ele apareceu e falou assim: Não temas, eu sou um anjo do Senhor? Tipo assim, você imagina que realmente ele é um anjo branquinho, lourinho, de olhos azuis, com os cabelinhos encaracolados, que apareceu falando assim: Oi, eu vim te dar uma notícia. Não temas. Né? Então, assim, então cada um tem a sua visão sobre todas essas questões, né? Cada um pinta o anjo da forma que quiser. Cada um frequencia da forma que quiser, né? Mas, Saulo, isso não é livre-arbítrio? Olha que interessante, né? Isso não é livre-arbítrio? Será que isso é livre-arbítrio também? Então, qual é a oportunidade que nós temos aqui? Nós temos a oportunidade de descobrirmos a verdade por nós mesmos. E dentro dessa consciência, nós poderíamos falar: existe sim um livre-arbítrio que me permite experienciar tudo isso. Por essa vocês não esperavam, né? Existe sim um livre-arbítrio que permite com que a gente experiencie e seja capaz de um dia compreendermos o todo. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa é a visão de quem está dentro da programação, quem está dentro do jogo. Mas veja, se você é alguém que fez o jogo, ou que sabe como aquele jogo funciona, você tem uma visão privilegiada de camarote daquela situação. É aí que entra ele, ó, não esperava. É aí que entra, Meire. Porém, você tem uma visão privilegiada. Não é privilegiada porque você é bom, porque você tem acesso VIP. Aliás, acesso VIP sim, mas você conquistou aquele acesso VIP, né? Eu tô até com minha pulseirinha de acesso VIP aqui, Camarote. de camarote. Vou colocar meu Lion abadá. Gate. Lion Gate, aqui, de Ente, tô aqui com meu camarote, né? Mas não é nada feliz assistir de camarote, eu vou ser muito sincero. É de um olhar muito compassivo, é por isso que precisa muito do ancoramento da luz compassiva, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui é serviço, de trazer esclarecimento, de trazer luz, né? Eu não falo que eu trago conhecimento, porque o conhecimento ele já existe. A gente traz luz para que se abra, né? Para que se abra, para que o conhecimento venha, para que o conhecimento surja, né? Não existe sabedoria, não existe conhecimento, não existe nada disso. Não existe nada disso. Então, olhando nessa visão de quem vê a programação acontecendo, você vê o jogo e as suas engrenagens. Então, todo aquele encantamento que talvez as pessoas ou as crianças naquele teatro de fantoche, aqueles fantochezinhos, né? Aqueles bonecos, todo aquele encantamento de que as crianças veem os bonecos se mexendo sozinhos, né? Aqui embaixo, brincando, todo aquele encantamento se perde quando você observa que existem fios e existe uma estrutura que coordena todos esses movimentos. Mas é aí que é a questão mais interessante. Porque para quem está dentro do jogo, o encantamento ele cessaria. Para quem está fora do jogo, é maravilhoso ver o jogo acontecer. É de uma grandeza muito grande a oportunidade que cada ser tem de estar aqui nessa brincadeira com os seus fios tecidos, usufruindo, aprendendo, experienciando e sendo. Então, dentro de um olhar de fora do jogo, não existe o livre-arbítrio. Por que que não existe? Ele não existe porque existe toda uma sincronicidade, uma interdependência, que são células
criativas que se manifestam através de frequências que fazem com que essas engrenagens girem e que fazem com que todas essas plataformas se movimentem, coisas aconteçam nesse mundo das acontecências, encontros, reencontros, escolhas, movimentos. Então, a gente poderia falar igual o Chapolin Colorado, né? Meus movimentos são friamente calculados. Todos os movimentos são friamente calculados. Eu poderia citar um exemplo, Tati. Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso contigo, mas eu vou até citar um exemplo. Eu acho que eu já devo ter falado, porque a gente tem falado tanto, né, em tantas lives. Eu vou até sentir saudade depois do retiro de fazer live com você. Né? Vamos ver se a galera vai sentir saudade também, né? Eu não sei, eu não sei. Eu vou. Eu também, eu também. Então tá, então vamos manter nossas lives. As nossas. Deixa o povo pra lá. Se o povo Deixa o pedir povo. live nossa, aí a gente faz. Tá bom. Mas eu fiz parte uma vez, eu acho que eu já cheguei a comentar em uma dessas lives, mas eu cheguei a fazer parte uma vez, isso eu tô falando de forma mística, tá? Sobrenatural, eu tô falando de outros planos, né? Espero que as pessoas compreendam também quando eu falo dessa forma. Eu fiz parte de um grupo de serviço uma vez, que era um grupo de serviço de um auxílio aos suicidas. Era um grupo de recepção dos suicidas, né, e das suicidas. Foi, foi um movimento que foi um movimento onde eu precisei aprender algumas coisas da manifestação da morte nos seres. Então, desde a morte em si e a explicação de alguns processos, como, por exemplo, a morte de pessoas que não, não merecem ter dor na sua morte, sabe? Do tipo assim, nossa, uma pessoa tão boa morreu de forma tão trágica. Então, como que aquilo se dá antes da retirada daquele ser, daquele corpo? Antes do choque, por exemplo, ou até os animais, por exemplo, quando uma floresta ela está pegando fogo e você tem os animais que estão morrendo, como que se dá a retirada de todos esses corpos, né, de todos esses seres. E eu tive também alguns ensinamentos sobre como eram recepcionados essas pessoas que eram suicidas, né, ali naquele movimento, ali naquele momento. E dali ficou muito claro para mim, porque quando eu comecei a fazer parte desse grupo de apoio de resgate, porque a gente ia no que a gente pode chamar dos infernos, umbrais, aonde ficam, né, os maras e todas aquelas coisas todas. Então eu já fui muito, tanto para resgate quanto para inúmeras coisas. Isso já tem alguns anos. Mas até mesmo para que você possa ser capaz de curar os seus próprios demônios, eu vou dizer dessa forma, né, você precisa conhecer bem todas as suas sombras, né? E aí vale citar João aqui, né? João, o sol do meio-dia, né? Com todas as sombras abaixo dos seus pés. Então, precisamos conhecer, reconhecer para que a gente possa se transformar, se autotransformar, se autocurar e desenvolvermos uma plataforma de cura, né? Através da cura em nós que se cura toda a comunidade ao nosso redor. Mas, floreando tudo isso, né? Toda essa história para chegar em algo muito profundo, que é com relação ao que não se pode voltar mais atrás. Existem questões que não se podem voltar mais atrás porque elas já foram escritas. E isso é que é interessante. Porque até certo ponto, dentro dessa confusão do que é o livre-arbítrio e todas essas questões, até ali você pode desenvolver algum tipo de diálogo dentro da inconsciência. Não dentro da consciência, mas dentro da inconsciência, ou da inconstância, ou da incoerência.
Mas existe uma questão, eu acho que deve estar todo mundo me escutando, porque ninguém está escrevendo nada. Acho que está todo mundo tipo, como assim, né? Oi? Como O assim? que Como que é, assim? né? Que bom. Mas eu percebi uma coisa nesses grupos de serviço que era assim, inerente a todas as pessoas que a gente atendia. Antes daquela pessoa cometer o suicídio, já estava escrito que aquilo iria acontecer. Então, não teria um gatilho que estragou, não teria uma corda que se arrebentou, não teria uma caixa de remédio que se perdeu ou um veneno de rato que sumiu. Não. Todas as pessoas que, que a gente ia acolher, as pessoas encarnadas em vida, todas essas pessoas já estavam com a assinatura da morte no livro da vida. Todas essas pessoas já tinham decidido e definido antes daquilo acontecer. Então, posso contar como que acontece a recepção? Pergunta aí se a galera quer saber. As Conte, conte, pessoas, conte. as pessoas querem saber? Vocês querem Então tá. saber? Eu acho que sim, né? Eu acho que as pessoas. Vocês querem que eu coloque um filtro no meu rosto para ficar menos dramático ou mais dramático? Vocês querem? Não, não vou fazer isso porque é Tem sério o sempre um assunto. delay, tem sempre um delay no chat mesmo, é normal, porque para as pessoas responderem. Ah, Claro que sim, a Lê falou, a Márcia falou sim, a Amanda sim, 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 Marli sim, sim. Então manda ver, todo mundo, a sim. Mônica falou sim. Não é, não é muito bonito, né? Não é muito bonito, não é muito legal porque é algo triste para nós, né? É algo, é algo triste para nós. Ah, então, acontece assim. Quando aquele ser, eu vou trazer o, o ser humano encarnado, tá? O ser humano encarnado, e eu vou trazer o seu espírito. Para eu não falar alma, sei lá o que, ou qualquer coisa que seja, ou corpos, e dar nome aos corpos, eu vou trazer tipo como se fossem duas coisas somente, o ser humano e a sua alma, tá? Assim, um dentro do outro. Naquele momento que antecede o ato, nós já sabemos que aquilo vai acontecer. Não tem como voltar atrás. Aquilo já está certo. Não, não existe como voltar atrás. Inclusive, depois a gente precisa conversar sobre isso. É, toma, É, enfim. então, o que acontece? Esses grupos de serviço formam como se fossem cordões de segurança de vários seres ao redor daquela pessoa e daquela alma que está dentro daquela pessoa. Sabe? Tá ali. O ser humano, ele e sua alma, vou dizer dessa forma, ele e seu espírito estão aqui. E se forma um cordão de segurança com vários seres que trabalham juntos. Então vamos supor, a gente está vendo que isso vai acontecer agora, a gente já sabe, já está escrito. Então eu sou convocado, você, Tati, é convocada, mais 50 outros seres e a gente faz um cordão em volta daquela pessoa e daquele ser. E existe um mantra que a gente canta, existe um mantra em latim, é uma outra frequência, sabia decorado, sabia, mas tem como tem muito tempo que eu não participo disso, eu não anotei, eu poderia ter gravado, eu poderia ter feito algo assim, mas não. Mas eu me lembro que tinham palavras assim, que eram palavras que estavam realmente ligadas à morte, porque tinha questões assim que eu me recordo que tinha não sei o que, mortuorum e pererê, parará. Então existe todo um ciclo de energia para quê?
Porque a alma daquela pessoa, ela já sabe que aquilo vai acontecer. A pessoa em si, ela está em sofrimento, ela acredita que vai acabar com o sofrimento dela, né? A inconsciência, que eu estou dizendo, no sentido corpo, tá? Ela vai acabar com o sofrimento, ppp, aquela coisa toda. Mas a alma, o espírito, sabe o que vai acontecer. Então, momentos antes, o espírito tenta deixar o corpo antes com que ele tenha o sofrimento da quebra de todo o seu perispírito e todos os seus outros corpos. Então ele faz um movimento de tentar deixar o corpo. E esse mantra ajuda e apoia o espírito, o ser. Que forte. Então esse mantra, ele serve para que todos nós juntos, dentro desse trabalho, apoiemos o espírito e desçamos ele para que ele experiencie a própria, a sua própria quebra, a sua própria, né, o seu próprio movimento. Porque como se fossem duas entidades separadas, o espírito sabe o que vai acontecer, né? A alma sabe o que vai acontecer. O corpo não. Ou esqueceu-se, ou o sofrimento é tanto que não se importa com isso. Só que aquela alma, ela continua naquele corpo, ela continua presa naquele corpo, ela continua, então ela faz o movimento de tentar sair. Então existe esse movimento de tentar sair e a gente segura. E é triste porque é uma alma irmã, né, que está completamente diminuída nesse sentido, sofrida, do tipo, perdi o jogo, não consegui fazer o que eu ia fazer, ou qualquer coisa nesse sentido. Então ela tem essa. É como se ela tivesse nua. É como se a alma tivesse nua. Então esse é o movimento. Então a gente faz esse cordão, a gente faz esse selamento, a gente já sabe o que vai acontecer e a gente ampara a alma. A partir dali, eu não sinto que eu tenho muita autorização de chegar a dizer o que acontece, mas nós concluímos o serviço, amparamos essa alma, esse espírito, e levamos para algum lugar, para que possam ser feitos os trabalhos, realizadas as coisas que precisam ser feitas. E é sempre o mesmo mantra, e são mesmos assim os mesmos grupos. Existe uma veste específica, existe um mantra específico, existe. Então é muito sério, é muito sombrio, eu vou ser muito sincero, é muito sombrio, e... mas é muito recompensador ter a oportunidade de amparar. Então, se você conhece alguém, sinta-se de certa forma confortável de que inúmeras almas de luz, independentemente da sua hierarquia espiritual, realizam estes trabalhos. Estes tipos de trabalho, eles são coordenados por inúmeras egrégoras. Eu, por exemplo, eu não me recordo de ninguém familiar, conhecido, eu digo de egrégora, de grupo,
em movimentos como esse, eu não encontrei ninguém conhecido, sabe? Tipo, ó, a Tati ali, tá ali do lado de lá, conheço a Tati. Oi, Tati. Não. Então, para mim, parece que é como se fosse um revezamento, sabe? Que todos deveriam passar por esses processos para uma compreensão muito profunda do que acontece, né? E com essa experiência que eu tive, eu compreendi muito claramente, dentro desses ensinamentos, né, desse agrupamento específico, porque são convocações, né, onde eu fui aprendendo sobre a morte, de que também, de certa forma, se confortar alguém aqui, existe também o conforto da alma para aqueles e para aquelas que se vão e que, por mais horrendo que tenha sido a morte, o acidente, o crime ou qualquer coisa que seja, existe algo que acontece antes dessa passagem. De que para nós, se a gente fosse falar em tempo, da linearidade do tempo, seriam talvez milésimos de segundos, ou um nanosegundo, eu nem sei se existe um nanosegundo, mas é algo que antecede aquela passagem. É do tipo, é naquele intervalo, talvez, da inspiração para a expiração daquele movimento em que algo acontece. Então, é antes do choque, é antes daquele momento, é antes de uma bala, é antes de. Então, assim, antes disso, existe um agrupamento que cuida desses irmãos, dessas irmãs, sejam eles humanos ou não, estou falando de animais, estou falando de vários seres que estão cumprindo o seu papel, né? que, que traz uma, um mérito, que é o que eu chamo de sorte divina, sabe? Então é uma sorte divina. É tipo, nossa, a Tati tá aqui na entrega e feliz, papá, papá. Aconteceu alguma coisa, nossa, tal. Mas assim, existe um mérito que é acumulado. Existe uma sorte divina que olha pelos que estão em serviço. Existe um olhar. Então, também trazendo essa tranquilidade, porque eu participei de vários grupamentos também. São grupamentos voluntários, espirituais, sabe? Tipo uma legião estrangeira que tipo une inúmeros seres de inúmeras frequências trabalhando juntos e existe ali o, o existe a retirada antes da morte se você tiver mérito. Se não tiver mérito, aquele choque é necessário para o seu processo evolutivo espiritual. Aquela dor é necessária para o seu processo evolutivo espiritual. E foi escolhido dessa forma, né? Exatamente, porque é necessário experienciar. Mas se você tem mérito, você passa dessa e você assiste aquilo porque faz parte do teu plano encarnatório. Aí que vem a pulga atrás da orelha das pessoas espiritualistas ou espíritas. Eu vou dizer dessa forma, sim, porque o espírita ele trata o livre-arbítrio, né, e, e essas questões. Porque assim, se você acredita que existe plano encarnatório e que essas coisas acontecem, então você não deveria acreditar no livre-arbítrio. Seria o mais óbvio. Se a gente está aqui para pagar, se a gente está aqui para evoluir, se a gente está aqui para, né, a gente expandir a consciência, se a gente sabe que tem um plano, eu vim aqui para passar por isso. O que você faz nesse meio tempo? É o livre-arbítrio? O que você faz entre o início e o final do seu plano encarnatório?
Então, dentro dessa consciência maior, não existe livre-arbítrio. O que existe é um jogo onde o boneco está aqui, o fantoche está aqui, bate um vento, aí o boneco faz assim, mas ele não deixa de estar aqui. Eu continuo guiando. Bate um vento, brinco para cá, brinco para lá, mas eu tenho esses cabinhos aqui que estão interligados na mão desse criador, que não é o criador, né? Que não é ainda o que é o criador, né? Então, nessa brincadeira. Bom, espero ter ajudado a todas e a todos a compreender ou dar mais um pouquinho de nó na cabeça do povo. Uma das coisas aqui que a Márcia falou, e que aí eu acho que você poderia complementar, porque você não disse em momento nenhum que a alma não iria para o umbral, Ah, né? Você disse sim. que ela era amparada. E a Márcia falou: ah, isso me tirou aqui a crença do Papai Noel, porque eu achava que quando sufocava espíritos maus e escuros, eram levados esses espíritos obrigatoriamente para um tipo de umbral. Bom ver por esse ângulo, mas você não disse nada sobre isso, né? É Eu, importante eu dizer, ainda, eu não, ainda tomei o cuidado e falei, ó, não vou dizer, porque porque existe é, várias formas, né? Enfim, eu já tive uma percepção sobre isso e é complexo falar sobre esse assunto, é muito delicado, né, Saulo? Porque, é, enfim, mas esses espíritos podem ser levados para vários lugares, né? Não e, necessariamente para isso. Às vezes eles. e nem no planeta também, para outros planetas, Exato, para outras dimensões, para outros ecossistemas e qualquer outra exatamente. coisa. E tirando, lembrando que, para mim, assim, é muito claro que o estado mental que a pessoa parte é aonde a dimensão, muitas vezes, que ela vai parar, né? O estado vibratório daquela alma, né? Se ela sai desse corpo em samadhi, é uma coisa. Se ela sai em sofrimento, né? Então, assim, o próprio sofrimento já é o inferno, né? Nós estamos no Exatamente. inferno. Então, o que que é um umbral, se não um local de sofrimento que a mente já estava, então ela está presa ali. Então, assim, são estados dimensionais que o sofrimento existe, não tem jeito. Aqui já existe, aqui já é um umbral, praticamente, né? Sim. E então, assim, é um assunto mais complexo que, quem sabe, a gente, né, pode desdobrar isso mais para frente, em outros É, processos, vamos ver como que. Talvez aí, uma coisa mais fechada, né? Uma é, coisa que não dá para ficar aqui fazendo muito aberto. não, não tem como, porque assim, cada pessoa vai entender da sua forma, cada pessoa. Então, assim, é, quem entra agora e vê somente a conclusão, perdeu toda uma hora que a gente estava aqui antes, falando, contemplando, trazendo uma visão, né? E eu tomo muito esse cuidado, Tati, eu até agradeço você ter lido e falado, porque assim, eu tomo muito esse cuidado e, e quem não ouviu vai me ouvir falando sobre essas questões, que até mesmo antes de finalizar, né, eu falei, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque esse tipo de detalhe, ele já vai trazer, assim, pode trazer sofrimento a familiares, ou pode trazer alegria para alguém, ou não sei, assim, e não é essa a intenção, né? A intenção ela é esclarecer, a intenção é colocar luz, né? A intenção ela é realmente trazer essa oportunidade. Então, o viés que a gente está trazendo aqui, esse exemplo, né? Ele foi um exemplo forte, eu sei, algumas pessoas estão sentindo isso, eu sei. Ah, mas é um exemplo forte só para trazer essa conclusão do final de que se acreditamos em um plano reencarnatório, não existe o livre-arbítrio, né? Nesse sentido. Então eu trouxe três visões de livre-arbítrio para vocês. Uma de que ele existe, uma de que ele não existe e uma de que eu dei nó na orelha de vocês mesmo de propósito. Então eu trouxe três visões aqui. Então é muito importante a gente compreender que o que eu estou expressando aqui não é uma opinião. Se você for pegar em qualquer escritura sagrada, seja ela qual for, ela vai estar exprimindo
um pouco, muito ou além do que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque está tudo exprimindo a mesma coisa. Qualquer mestre que vocês forem ouvir, qualquer palestra de qualquer centro, de qualquer lugar, você vai ouvir um percentual disso que eu trouxe para vocês. Então, eu não estou trazendo aqui o que eu acho. Eu não estou trazendo aqui o que eu penso. Então, por isso que eu trouxe as três visões. Por quê? Até mesmo para a gente desmistificar o guru, né? Porque ninguém sério de verdade vai querer que você acredite em alguma coisa que está dizendo. Né? Eu não tenho interesse nenhum que ninguém acredite no que eu estou dizendo. Eu estou trazendo uma expansão da consciência. Né? Ah, mas a consciência se expande? A consciência já não é tudo? Então, são os níveis de consciência que fazem com que a gente se apegue a esse tipo de questão. Assim como é no livre-arbítrio. Então existe essa movimentação, Tati. Existe essa movimentação. E eu acredito que trazendo essas três visões do livre-arbítrio seja, seja até de muito interesse, talvez a gente até depois realizar um estudo sobre isso, porque seria interessantíssimo, né? A gente pesquisar, buscar algumas coisas. Eu tenho muita, eu tenho muita experiência, assim, de, enfim, né? Seria pano para muita live aqui para falar, mas eu tenho, né? Você sentiu aí que a hora que você começou a abrir esse assunto, já me veio ali várias coisas que eu passei nos últimos tempos e entender esse livre-arbítrio, esse não livre-arbítrio, na verdade, dentro de uma experiência que eu tive com uma pessoa muito próxima, que eu só fui entender do papel e dos acordos que nós tínhamos, sabe? E que o quanto era importante até mesmo ele passar por isso. Então foi muito forte, assim, né? E aí depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, como que vocês estão aí, galera? Como que tá aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo com os miolos queimando? Como que estão aí? Contem. É. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Conta. Você sabe que seu povo cuida de mim, assim, que o pessoal vê, tipo, eu tuço na live, aí eu começo a receber receita de xarope natural Ai, agora. gente. É, você não acredita nesse tipo de coisa, não? Ah lá, a Salice aqui, ó. Eu começo a receber. Essas minhas amadas aí são Meu ótimas. Elas Deus, são gente, umas queridas. que demais. Uma pergunta aqui em cima, Saulo. Não sei se Tinha. você quer responder Eu não sobre a vi. questão do Alzheimer. A Luciane Sim. perguntou: uma pessoa em estado avançado de Alzheimer, seu espírito sabia o que ia passar ou sabe ou ele sabe o que está passando? É um outro assunto, né? Mas não sei se Então, é você um outro quer. assunto. É um outro assunto e eu poderia, eu poderia responder também em uma frase, assim. Da Chan comigo é ótimo. As pessoas fazem perguntas de 5 minutos e recebem perguntas de 10 segundos. É, de forma muito simples e muito direta. A alma sempre sabe. O espírito sempre sabe. O ser sempre sabe. Porque faz parte. Então, quem não sabe é a plataforma encarnada. A plataforma encarnada ela passa pelo processo, né, do próprio esquecimento, a sonolência, a dormência, e ela não sabe. Mas o ser sabe. O ser sabe. Independentemente de qualquer coisa, o ser sabe aonde ele está te levando. O ser sabe o que está acontecendo. Porque o ser é o ser. Então não, não compete trazer o estado limitado de consciência em que nós estamos envolvidos aqui hoje, experienciando hoje, para o que é o ser. É por isso que Paulo diz na carta aos Coríntios: hoje vejo em parte, mas então veremos face a face. Né?
Então, o que nós vemos em parte como reflexo desse espelho é até onde vai, né? A nossa vista, a nossa experiência, o nosso nariz, a nossa profundidade. E quanto mais nós nos apegarmos a essas questões que são dos conhecimentos vindos através de uma absorção mental, mais isso vai tomar espaço na nossa cachola, mais vai fundir a nossa mente, mais vai fazer com que a gente fique maluco. Qual que é meu trabalho? Meu trabalho é chacoalhar esse trem todo, porque eu não ajo no nesse plano, né, mental ou qualquer coisa que seja. Mental são as pessoas tentando decodificar, tentando entender, tentando estudar, tentando captar. Mas quando a gente termina aqui, você vai ver que você não vai nem se lembrar do que eu falei. É ali que eu ajo. Eu ajo dentro do que é impossível. É onde não tem interferência, né? Aí tem outra pessoa, acho que é a mesma, mas não estava dentro do livre-arbítrio ter cuidado mais da saúde mental antes de aparecer o Alzheimer? Então, o ser sabe. Não, a gente não pode tentar arrumar justificativas para as relações com que as pessoas têm com elas mesmas, né? Nós buscamos conforto nas respostas para que a gente, para que ajude na nossa aceitação do nosso sistema kármico familiar, né? Aceitar o nosso familiar, acolher melhor ou qualquer coisa que seja, né? E até falei aceitação, né? A Samantha colocou aqui também aceitação. Então, não existe nenhuma outra questão. Tudo levou àquilo. Até porque uma alma adormecida, ela pode acontecer de vidas e vidas para ela poder realmente tomar consciência e aí sim modificar não modificar, né? E aí sim ela está pronta para, sei lá, para outras questões. É por isso que não tem outra escolha quando você está consciente. Quando você começa a estar consciente, você sabe o que você tem que fazer, né? Você sabe que você tem que cuidar desse veículo, que você tem que cuidar desse aparelho aqui, porque é ele que está te movendo no seu propósito, movendo nesse processo, né? Então, assim, quando você está consciente é outra coisa, e às vezes pode demorar vidas para que você tome essa consciência. Então, se vocês estão aqui nessa live, estão aqui até agora, né? Pode ter certeza que vocês têm esse mérito, né? De estar aqui passando essa vida de um lugar onde vocês têm essa chance de viver esse caminho reto, né? Esse caminho do meio e não ficar preso, né? Na samsara, né? Na não que você porque assim tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa já acha que está ali, né? Já está vendo isso, porque a mente já está a mente ela vai tomando conta e vai Ou, entendendo, né? ou Mas é importante que você saiba que estamos neste caminho, né? Que estamos aqui exatamente reunidos, escutando essa conversa profunda, exatamente porque nós temos a chance disso. E o mais interessante, né, Saulo, é que quando a gente se coloca nesse caminho, né, e a gente começa a fazer as mudanças, não sei se existe a massa crítica, né? Existe a questão da gente começar a influenciar também essas pessoas que às vezes só iam acordar daqui 10 vidas, acordarem na vida seguinte, né? Às vezes nessa vida ainda não vai dar tempo, mas e na tem uma próxima informação vida, importante. fale. É uma informação importante que são esses tempos que são chegados e muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Eu trabalho justamente com fim e regeneração. As nossas energias todas são ômega regênesis, fim e regeneração. E não
não vai voltar pro planeta para resolver problema com papai, mamãe, vovô, vovó, titi, titia, namorado, namorada, cachorro, gato. Hum. Acabou, né? Acabou? Acabou? A brincadeira já acabou? Tá. Então é muito importante, porque eu já vi muita pessoa em estado de consciência, até, sabe, ou mais estudiosa, ou mais erudita, eu vou dizer assim. Não em estado de consciência mais avançado, porque o posicionamento não é de uma consciência avançada, né? Mas sim talvez estudiosa, dizendo, ah não, isso eu vou deixar para Outra resolver vida. depois. É, já... É. Não tem Então eu depois, queria né? trazer essa noção para vocês aqui de que não vai ter depois. Não tem depois. É por isso que tá tudo muito Nós, rápido, né? sim, Muito sim. intenso os processos. 2023 ainda não acabou, ainda tem muita coisa para 2023. Algumas das dores irão começar a ressurgir e aparecer em 2025, depois de 2027, depois outras questões irão começar a 2030. acontecer, 2030. Então, assim, não acredite você que você vai voltar aqui no planeta Terra para resolver aquele probleminha com a sua mãe que você está na constelação familiar, ó, tentando resolver, fazendo não sei o que, papapá. Então, não vai rolar mais não. Não vai rolar mais não. A questão é que eu vejo muitas pessoas levantando a mãozinha, falando namastê, estão enviando luz para o mundo, mas eu não vejo ação, ou vejo muito pouca ação nessas pessoas. E quando a gente convoca para ação, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas nossa, ainda tem que começar isso tudo, tem que estruturar isso tudo. Tem. Se você está fazendo algo novo, é do zero que se começa. Então, eu falei isso em 2018 para algumas pessoas e eu uso essa fala assim muito até. Tenho usado pouco. Toda história tem um início e o nosso início é agora, né? Porque essa é a oportunidade que a gente tem, né? Então, eu vejo muito ego mascarado de serviço, muito trabalho mascarado, né, de coisas, mas assim, quem está no ofício mesmo? Né? Quem está no ofício? Então é isso que eu vejo. Então, como a gente falou em 2017, dos desencarnes em massa, antes de pandemia acontecer, como a gente falou dos lockdowns, antes dos lockdowns acontecerem, a gente já está alertando os grupos de serviço, a sanga, né, as oportunidades. Então, não deixa para resolver depois, não. Porque não vai ter depois para ser resolvido, não. Deixa para resolver agora. É sempre o melhor tempo. É sempre o melhor momento. Então tem aquelas coisinhas piegas, né? Que você fala, ah, não deixa para falar que ama depois, não dorme com rancor, com não sei o que lá. Então, isso nunca esteve mais atual. Não dorme de rabo preso com ninguém, não dorme sem perdoar, não dorme sem falar que ama, não dorme sem se amar profundamente, não dorme sem se realizar, Não não dorme sem dorme sem ser fazer. você, sem Exatamente. poder expressar o que você quer expressar, né? Deixando Não para tem mais depois, para tempo. viver a vida, né? É. Tem uma frase linda que eu fiz até uma camisa. Eu não sei se as pessoas sabem, mas tem várias camisas com frases, né, de satsangs, de encontros como esse, né, que a gente vai falando, que já somam milhares de horas, né, de, de conhecimento nascido vivo, que, que resume bem tudo isso que a gente está tratando aqui agora, sabe? Nesse momento, nesse nosso finalzinho aqui, de que não há mais tempo para ser outra coisa senão amor. Porque não há, né? Olha só, a Mary
Colocou aqui, muitas vezes nos prendemos nas armadilhas da própria mente. Então, Meire, a gente fez uma live dessa semana passada que você vai amar, porque tudo é a mente. Tudo é a mente. Podemos acordar a mente divina. Ela já está É a acordada, mente querida. amora, né? Ela já está acordada, querida. A mente divina é a que mais está acordada. Quem está dormindo é a gente. Tá dormindo, né? Quem está dormindo é a gente. E se eu fosse dar um bom conselho para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente pare de falar sempre nos outros. Porque vocês, quando vocês estiverem, quando vocês. Vamos falar da gente, sabe? Porque se nós somos um, esse somos um não pode ser seletivo. Só na hora que meu time tá ganhando que é somos um, né? Todos somos um, mas tá botando fogo na Amazônia, eu tô lá. Ah lá, fulano botando fogo na Botou Amazônia. fogo. Não, não. Então é a consciência do nós. Porque nós não percebemos, porque nós estamos dormindo, porque nós ainda estamos nos processos, porque nós precisamos acordar, né? Purificar. É. E é isso aqui, ó, igual perguntaram para o Francisco, né? Para São Francisco, o que era o amor? Ele respondeu: o amor é para ser amado e só, né? É isso, é amar por amar, ser por ser, servir por servir, né? Faz parte da virtude da caridade. É a Que profunda essa contemplação, né? live hoje, hein? Ela tá. Caramba! Você imagina esse retiro? Eu, eu já tô, eu não tô imaginando porque não tô querendo pensar sobre isso, né? Estou vivendo meu, olha só, lição de casa, estou vivendo meu momento presente. Mas vai ser fantástico, hein? Fodástico. Vai ser intenso, profundo. Quem aqui que está aqui na live que vai estar com a gente aqui, levanta a mão. E claro, Uhum. né? Nós estamos com pouquíssimas vagas em São Paulo ainda. No Rio com algumas mais, mas em São Paulo já está praticamente já esgotando já. E o retiro começa, já vai ser agora de São Paulo no final desse mês, no último final de semana. E então, último lote, últimas vagas, olha lá. Energia da Arte, eu, Aline, eu, Marisa, eu, lindonas. Vai ser um encontro da Escola Iniciática de Mandalas, em Mairink. Cadê o pessoal da Sanga aqui, que também vai estar em Búzios? Enfim, é... quem precisar saber sobre informações, chame a sua Ananda aqui, ó, Prem, ou olhe nos links da nossa bio, tá tudo lá explicadinho, ou chame a gente que a gente passa para vocês os links. De novo, né? Tá ainda com algum receio, não consigo pagar, confia, sabe? Vem falar com a gente, abre essa energia, dá aquela abrida, sabe? Assim, vou ver, né? Tem um monte de gente que começou a falar com a Nanda, né? Nossa, tô sem dinheiro, não tô O isso, tanto de gente que falava que não dava para ir, que já que não vai. dava pra ir, que já vai. Nossa, várias. Tem eu não sei se a Gabi tá aqui, a Gabriela falou, Tá mas tem ali, ó. a Gabi, minha aluna, que ela estava sem dinheiro na hora que ela falou que sim, ela conseguiu fechar vários trabalhos, sabe, assim, e conseguiu, né? Nossa. Aí depois ela conseguiu indicar, acho que ela indicou a Marilza e ganhou um desconto por causa da indicação, então, tipo assim, tudo deu certo. Então, se você sente, a Aline também, né, vai abrindo essa energia, porque o universo, ele vai vir até você, né? A energia da arte estava com a questão com a mamãe, não era? Acho que Que tava acho que é a cuidando da Mari, mãe, era uma né? questão assim, Isso, né? também. Ela falou, eu Uma vou. bênção. Então, assim, venham, vai ser uma coisa assim. Já tá, né? Já tá vindo, né? Muito, já tá uma coisa muito forte aqui, assim, acontecendo já. Um, um grande acoramento dessa energia do retiro, vai ser algo muito especial, né? Eu Não é, acho, eu não é porque acho, não é porque eu vou estar lá. eu acho que talvez a gente nem saiba o quão especial vai ser. Oi, cortou.
Eu acho que talvez a gente nem saiba o quão especial vai ser. Vai ser um super alinhamento, né? E a gente Vai. tá algo muito maior do que a gente possa imaginar, porque não é nesse plano só, né, Saulo? Não. A gente sabe, né, que a gente está recebendo muita coisa. Então é algo. Ah, é foda falar isso assim, mas é algo planetário, né? Não é uma coisa. É um Eu falo alinhamento. isso, É é um um alinhamento alinhamento muito planetário. maior. É. 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 E é de um lugar de muita humildade, muito servir, né, Saulo? Não, É. enfim, é algo muito lindo, assim. Então, ó, a Mari falando, gente, quando eu penso, meu coração pulsa. Que Mas então não linda. para de pensar, senão você vai morrer, Mari. Porque se o Eu acho que é coração um não pode parar, pulsar não. gostoso, né? Acho que é um pulsar de tipo vida, né? Enfim, gente. Ai, gente. Ai, olha lá, Gleide, eu irei porque recebi uma orientação através do sonho que é para eu ir. Vamos contar aquela história daquela moça também que mandou, dizendo que jogava o e-mail no lixo e o e-mail voltava, o e-mail do lixo e o e-mail Nossa, voltava. Gente, a gente está foi. recebendo cada mensagem de vocês, assim, de Foi assim mesmo. chamado, de uma moça que vai participar, que eu não sei se ela está aqui, e ela falou, gente, eu jogava o e-mail, eu recebi o e-mail, eu nem li o que era o e-mail. Eu vi o e-mail que era de alguma coisa, jogava no lixo e voltava, jogava no lixo e voltava, reiniciava o e-mail, jogava no lixo e voltava. Acho que foi Até umas a três, hora. quatro vezes o e-mail Não, foi voltando. mais, pelo que ela falou, foi mais. Enfim, então tem umas coisas assim bem interessantes acontecendo. Ó, a Marja também vai conseguir estar no retiro se estiver no seu caminho. J-Ho. Enfim, gente, gratidão aí por mais uma noite. Depois vocês me contem aí como que foi aí, como que tá reverberando toda essa energia. A próxima live vai ser sobre karma. Então se preparem aí, karma ruim, karma bom, né? Porque se já deu nó no livre-arbítrio, né? Karma também. Existe karma bom? Existe karma ruim? Enfim, vamos trabalhar isso mais na próxima live. Então, gratidão, uma linda noite. Gratidão, Saulo, sempre, 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 sempre. Gratidão pela essa conexão, pelo alinhamento. Muita Muito gratidão. amor por você, muito amor por todos. Muita gratidão. Deixa eu fazer o meu jabá para esse povo lindo que está aqui. Faça, faça, por favor. A gente abriu essa semana, né? Todo o segundo final de semana de cada mês, a gente tem o final de semana holístico solidário da Sangha, né? Que 100% vai para projetos, né? Que a gente desempenha dentro da Sangha. Projetos sociais, socioambientais, enfim. E as inscrições estão abertas. São terapias, inúmeras terapias, a R$ 53 cada uma delas. Então é um filão, a gente se une com um monte de terapeuta, abre a agenda com um monte de terapeuta. Então, se você que está me ouvindo aqui também é terapeuta e quiser contribuir, é uma doação, é um serviço, você fala para a gente, posso doar um horário, 2 horários, 10 horários, o que quer que seja, e 100% do valor arrecadado vai para o nosso movimento The Golden Walk. E sinto informar-lhes que a gente abriu segunda, terça, já foram mais de metade já das inscrições já estão vendidas. Então, se você quer, precisa, existem um monte de terapias, desde mapa astral, baralho, teta healing, como é que chama? Constelação. Então, assim, então existem inúmeras terapias, tá, que estão com valores promocionais. Então eu tenho uma postagem no meu feed que tem lá a foto de uma pessoa super feliz, e tem telefone, e tem WhatsApp, e tem tudo. Então é somente nessa semana. E eu também disponibilizo o meu horário de Deep Listening. Eu disponibilizo também alguns horários, então as pessoas também podem se inscrever para terem um momento comigo, né? O que que é o Deep Listening? É isso que a gente está fazendo aqui agora. Conversar sobre assuntos, assim. Não, não, Então, não é muito bem isso, não, gente. Ele vai despir você todinha. Não, né? Ele sabe tudo de você. Mas então, o Saulo
tem vários projetos lindos com a Sangue, então quem quiser saber mais, por exemplo, praticamente todo dia tem algum evento, a maioria deles gratuitos, tirando o domingo, né, que é o Essential, que é R$ 32 por mês para você, né, participar de... 32? Aumentou? Não, é avulso, é avulso. Se você participar Ah, de tá. uma, é É 32. 32. Por Mas é, mês é mas é uma cento e pouco, né? mensalidade, Tá. acho que é É cada, 117. perfeito. Cada encontro, né? E são encontros incríveis, né? Com o Enéas junto, enfim, né? Então, tudo que vocês precisarem, falem com o Saulo ou comigo. Vou aproveitar também e falar, Saulo, que esse final de semana também nós vamos colocar em movimento nosso projeto, né? De abrir os portais do mundo. Nós Meu já temos, Deus do né? céu. A gente está muito conectado, dona Tati. Esse final de semana, a Marilza tá aí ainda, Má? Cadê você? Não sei se a Marilza tá aí. Porque esse ano, o ano passado, nós fizemos as mandalas da unidade, né? Que a gente abriu 42 portais pelo planeta, né? E com os meus alunos, abrindo em locais de crianças em estados de vulnerabilidade social, né? Uau. E agora nós vamos fazer mensal agora, né? E aí a primeira instituição vai ser agora, olha lá, a Marisa tá aí. A Hum, primeira instituição vai ser agora, nesse final de semana, em Santana do Parnaíba, numa instituição para crianças com deficiência. Crianças não, né, Marilza? São pessoas no geral, né? Adultos com deficiência. E ela vai fazer lá 2 mandalas incríveis, abrir 2, porque assim, não são só mandalas, são portais de luz que a gente leva muita energia para cura, para expansão de consciência, para alinhamento de chakras, para harmonização do local, né? Para aquele local ser um ponto de luz, um local, né? Muito. E assim, e todos também, todos os alunos, a gente está precisando muito de vocês, né? Porque nós estamos também, se você for uma instituição e você quiser receber essa arte, que é uma arte vibracional, fale com a gente, porque tem um formulário e você pode ser escolhido qualquer lugar do mundo, tá? É claro que se eu não tiver aluno onde você estiver no mundo, pode ser que a gente faça uma turnê aí, uma caravana em algum momento para chegar até você. Mas a ideia, né, se tiver alunos na sua região, a gente convoca eles para fazer essa arte e abrir esses portais. Afinal, né, dentro do meu trabalho, a gente trabalha com a grade da Terra, com os portais da Terra, então a gente está trabalhando, fazendo esses trabalhos num plano mais sutil, né? Então, esse final de semana começa e nossa primeira instituição desse ano, né? Então, do Be Love in Motion, né? Seja o amor em movimento. Ex-alunos também podem participar, tá? Todos os alunos são convocados, alunos e ex-alunos, não tem distinção. É só preencher o formulário, participar do grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp. E como foi tudo muito rápido dessa primeira instituição, a gente não conseguiu muito avisar, porque a gente estava até com processos com patrocínio, etc. Mas essa semana, amanhã eu vou colocar lá no grupo, porque caso alguém queira auxiliar o grupo da Marilza, a Marilza já está com algumas pessoas que vão auxiliar ela, mas se alguém estiver por próximo aqui em São Paulo, ou quiser vir para São Paulo para auxiliar, que está super legal. aberto. E não precisa ser assim, para fazer a arte, a gente pede que seja aluno, mas pode ser, por exemplo, voluntário, um fotógrafo, alguém que possa levar um lanchinho, ajudar na limpeza. Sempre a gente está precisando dessas outras sevas, né, no local. Principalmente o pessoal que possa ajudar, de repente, tirar foto, né? Alguém que, né? Então pode se inscrever, mesmo não sendo aluno, para participar dos nossos projetos, né? E, enfim, né? E o Saulo também, a gente não sabia, gente, mas o Saulo também tem o projeto dele que chama Amor em Movimento, né? Que é o mesmo nome que eu chamo o meu, só que eu chamo em inglês, né? Porque eu sou chique, né? Enfim. Mentira, porque quando eu criei na Califórnia, né? Esse projeto eu estava lá. Então ele saiu desse lugar, mas é o mesmo intuito, né? Claro. E o Saulo ele faz ações diretas, né? De levar agasalho para quem está com frio, limpar a praia, recolher lixo da praia e vários outros projetos. A gente tem que vir um Sim. dia aqui falar da Flor do Alto, né? Mas vai ter pano para manga ainda para a gente falar aqui. É isso. É isso. E eu acho que o que a gente está fazendo é a mesma coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter a consciência de se tornar cada vez mais caro para Deus.
É isso. Cada vez mais. Função. Eu queria. Porque tem algumas pessoas que, que precisam ouvir o que eu vou trazer aqui e a gente já finaliza. Porque essas pessoas elas precisam retirar um peso, uma, uma angústia que está aí e que não vai ser falado, não vai ser feito. A gente pode só se colocar em presença, esquecer um pouquinho do mundo lá fora. Inclusive, isso serve para que as pessoas que são um pouco céticas, ou para quem, de certa forma, tem dúvida se vai no retiro, se não vai, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. E eu também aproveito para abrir o campo para todos aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, olhos para ver. Esse campo está aberto, de acordo com o teu mérito, com a tua expansão, com a tua sensibilidade. E existem algumas pessoas que participaram e algumas que ainda vão ouvir essa live aqui, que precisam retirar uma angústia. E que eu vou fazer 3 movimentos, o qual o primeiro movimento é eu estar com você aí agora. Então, se você tem essa sensibilidade, eu consigo estar com você aí. E eu vou pedir para que você incline a sua cabeça para cima, como se você olhasse um pouquinho para o céu, deixando o seu pescoço um pouquinho à mostra. Eu vou realizar 3 movimentos com você de liberação. Inspira, solta, volta a cabeça para a tua posição. É o próprio Cristo que comanda a dissolução de toda energia má qualificada. Agora, inspira, solta, e no seu tempo, volta, sorria para o seu coração e libera. Só há lugar para uma coisa aqui:
o amor. É a expressão mais pura do ser. No seu tempinho, cada um no seu tempinho, pode ir voltando. E as pessoas que fazem parte do nosso grupo de canais, que são que é o grupo para as pessoas que têm sensibilidade ou que têm, né, umas faculdades mediúnicas desenvolvidas ou não, se quiserem compartilhar suas experiências por lá, fiquem à vontade. Espero que tenha trazido um pouquinho de alívio a quem precisa. Gratidão, querido. Muito Gratidão. amor, uma linda noite para todos nós. Namastê, gente. Namastê.